tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui do volume 7. Estaremos hoje encerrando a parte teórica, então vamos para os últimos tópicos, né, que temos aí da teoria. E depois, na sequência, teremos bastante atividades para a gente estar colocando isso tudo em prática, para estarmos encerrando o volume 7. Então, vamos nessa. Vamos falar sobre binômio de Newton logo depois da vinheta. Fórmula do binômio de Newton. Agora vamos obter uma fórmula para desenvolver uma potência na forma x mais y elevado a n. Então o que nós estamos pretendendo aqui é generalizar aquela situação que nós já estudamos no ensino fundamental 2, como nós tínhamos, por exemplo, um x mais 3 ao quadrado, onde a gente fazia quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, ou um x mais y ao cubo. Então o que nós tínhamos estudado a nível de fundamental 2 era só expoente 2 ou expoente 3. A partir do expoente 4, um expoente 5, a gente não sabe como desenvolver, não tem a fórmula. Então a gente precisaria fazer o quê? Aplicar a propriedade distributiva. Então o que nós vamos fazer aqui agora é usar a fórmula do binômio de Newton para desenvolvermos qualquer binômio, tá bom? Então qualquer expressão do tipo x mais y, onde esse x pode ser um termo qualquer, pode ser um 2a, um 3b, esse y aqui, então poderia ter um menos 2 sobre x, digamos, tá certo? E esse n pode ser um expoente natural qualquer. Então vamos lá. Denominada de binômio de Newton, essa fórmula aí, embora Isaac Newton, físico e matemático inglês, seja mais conhecido por suas contribuições para a física, por volta de 1665, ele mostrou como desenvolver expressões na forma x mais y elevado a n para n fracionário. Olha só. Então é um caso mais amplo ainda do que esse que nós estaremos estudando, que é dos expoentes naturais, tá certo? À medida que o expoente aumenta, o desenvolvimento da potência torna-se mais trabalhoso. Então, a gente já sabe fazer com o expoente 2 e 3, e a partir do expoente 4 ou 5, a única opção que nós temos é aplicarmos a distributiva, só que isso é também trabalhoso. Então, vamos ver. Observe aqui o que acontece em algumas situações, trabalhando inicialmente com situações mais simples. Então, se eu tiver aqui só um x mais y, então se for elevado a zero, bom, qualquer termo elevado a zero dá 1. X mais y elevado a 1, qualquer termo elevado a 1 dá ele mesmo. Se for ao quadrado, aí é aquela situação que eu falei que nós já estudamos. Então aqui, o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se for ao cubo, se for a quarta. Bom, os elementos do triângulo de Pascal são resultados de combinações. Podemos reescrever os desenvolvimentos anteriores. Note que os expoentes de x decrescem de n até zero. Então, observem aqui o que está acontecendo. Foi o que Newton fez. Ele desenvolveu todos esses e foi observando e comparando com o triângulo de Pascal. Então, se os coeficientes aqui forem iguais a 1, então os coeficientes do termo desenvolvido vão coincidindo justamente com o triângulo de Pascal. Está vendo aqui? Então, ó, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, que são aquelas combinações que nós já vimos lá atrás no triângulo de Pascal. Agora, observe o que acontece com os expoentes. Olha o expoente de x. Então, aqui tem 4, 3, 2, 1. E como aqui não tem x, é porque aqui, na verdade, é um x elevado a zero. E x elevado a zero dá 1, então a gente pode tirar o x. Já os já os expoentes do y, eles foram aumentando da esquerda para a direita. Então, olha só. Aqui o expoente do y é zero, por isso que não aparece, que y elevado a zero dá 1, e 1 vezes x à quarta é o próprio x à quarta. Então, ó, y elevado a zero, y elevado a 1, y ao quadrado, y ao cubo, y à quarta, tá vendo? Ou seja, os expoentes do primeiro termo vão diminuindo à medida que os expoentes do segundo termo vão aumentando. Então, você começa com 4, 0, depois 3, 1, 2, 2, 1, 3 e 4, 0 aqui, e 0, 4, aliás, tá vendo? E aí, se você for comparar esses coeficientes com a combinação, poderia escrever assim, então dizer, olha, um termo, um binômio, x mais y elevado à quarta, poderia ser combinação 4, tá vendo aqui que esse número aqui de baixo, em todas as combinações, é justamente o do expoente que tem lá no binômio,
E aí você anota o primeiro termo e o segundo termo. E o que é que faz com os expoentes? O x vai diminuindo, ou seja, o expoente do primeiro termo vai diminuindo à medida que o expoente do segundo termo vai aumentando. E observou também que a soma deles dois sempre dá o expoente daqui. Então, ó, 4, 0, 3, 1, 2, 2, 1, 3 e 0, 4, tá vendo? Pois é, podemos generalizar o desenvolvimento da potência, qualquer que seja o número natural n. Então aqui temos o desenvolvimento, que essa é a fórmula, veja só. Ele está dizendo, olha, então nós podemos pegar um x mais um y elevado a um n qualquer, escrevendo assim, combinação de n, então nós podemos escrever essa combinação em todos. Esse número daqui de cima vai ficar ó, 0, 1, 2, 3, até chegar no n. Então esse número aqui de cima vai aumentando. Então ele começa do zero, porque é aquela história do triângulo de Pascal da coluna zero, né? Então você vai da coluna zero até a coluna n. Observe também que esse primeiro número aqui é igual a esse último número daqui, não é? Porque justamente as potências, os expoentes do segundo termo vão aumentando. Então esse primeiro número sempre é igual ao terceiro, tá vendo? 1, 2, 2, até chegar no nn. Então, e esse n aqui, ele começa igual e vai diminuindo até chegar em zero. Então nós poderíamos fazer assim, ó, 0, 0, 1, 1, 2, 2, nn, e o do x voltar da direita para a esquerda, ó, 0, 1, 2, 3, tal, até chegar no zero aqui, tá vendo? Até chegar no n, desculpe. Então começa esse daqui, o primeiro, vai da esquerda para a direita, então indo do zero até o n, e o do x vem da direita para a esquerda, então do zero até chegar em n. Deixa eu apagar isso aqui é n, ó, observe. Então veja só, vamos para a prática para vocês entenderem um pouco melhor. Aí a questão pediu aqui, desenvolva o seguinte binômio 3x menos 2 à quinta. Então esse 3x é a primeira parte, então é isso aqui. O menos 2 é a segunda parte. O expoente, o n, aqui agora vale 5, tá certo? Bom, como no módulo aqui, essa imagem que vai aparecer aqui quando eu tirar essa parte aqui amarelo, já vai estar mais desenvolvido, então eu fiz a seguinte opção. Eu preferi fazer a parte, numa folha, e trazer para vocês aqui. Então eu fiz aqui o desenvolvimento todo para fazer aqui o passo a passo, e escaneei e vou estar mostrando a vocês. Então cada parte colorida dessa aí vai aparecer um número. Então vamos lá, como é que a gente vai desenvolver um binômio? Primeira coisa, então a gente vai observar o seguinte, 3x menos 2 à quinta. Então a primeira coisa que eu posso orientar vocês é que se o expoente é 5, significa que existirão 6 termos. Então daí eu já botei, ó, combinação, aí você vem mais, combinação, mais combinação, mais combinação, mais combinação, mais combinação. Ou seja, 6 termos, tá vendo aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E para isso eu anotei o C de combinação em cada um. Próximo número que eu vou anotar é o que está aqui nesses retângulos amarelo. Então o que é isso? Esse expoente vai ser justamente esse número aqui que vai aparecer nesse lugar amarelo aqui. Então olha só. Então, combinação de 5, combinação de 5. Então essa combinação de 5 vai aparecer em todos os termos, ok? Então se esse expoente aqui é 5, esses números aqui de baixo também deverão ser 5. Qual é o próximo passo? Qual é a próxima coisa que você anota? Você vai anotar aqui assim, ó. Esse primeiro termo, que é o 3x, é o que vai vir aqui, ó, para o lugar que está aqui no azul. E esse segundo termo, que é o menos 2, é o que você vai anotar aqui no segundo termo. Então, em todos os termos, tá vendo? Olha só. Então, elipse azul, 3x, elipse verde, menos 2. Azul, 3x, verde, menos 2. Então, isso você vai fazer em todos. Veja que isso é um trabalho mecânico, é como se estivéssemos falando numa linha de produção na fábrica. Então, primeiro passo, eu olhei expoente 5, significa que existem 6 termos. Expoente 5, então esse número aqui é 5, eu anotei o 5 em todos. Anotei o 3x, anotei o menos 2, isso em todos. Pode colocar entre parênteses para estar destacando. Pronto. Qual é a próxima parte? Qual é o próximo número que você vai anotar? Bom, eu já falei para vocês que esse primeiro número é igual ao último número aqui. Então, o primeiro com o terceiro. E a gente vai fazendo assim. Então, aqui, ó,
você vai começar da coluna 0. Então, se aqui é 0, aqui também é 0. Então, olha só, 0, 0. Aí depois vem o quê? 1, 1. Depois 2, 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5. Beleza? E agora? Agora você vai vir da direita para a esquerda. Então, começando aqui com 0. Depois 1, 2, 3, 4, 5. E observe que atende ao que a regra tinha dito. Aqui nós começamos da coluna 0. Esse primeiro número é igual ao terceiro. As potências, então aqui os expoentes do x vão diminuindo, ó, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E o do y vai aumentando, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Estou me referindo ao x como sendo a primeira parte, y como sendo a segunda parte lá da regra, né? Porque na verdade é a primeira parte, então o expoente vai diminuindo, e esse segundo termo, o expoente vai aumentando. Mas para isso eu gosto de fazer assim. Primeiro, então, eu observo. Expoente 5, tenho 6 termos. Anoto as combinações. O número 5, eu anoto aqui em todos. Primeiro termo, 3x, anoto aqui. Menos 2, anoto aqui em todos. Então, 0 aqui, 0 aqui. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. E já venho da direita para a esquerda. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aí estão, então, todos os termos, tá certo? Agora eu vou fazer cada parte. Então, observe que cada termo tem 3 partes. A primeira parte, que é da combinação, onde eu botei essa seta, que você vai fazer esse número. 3x à quinta é o que está aqui em amarelo, menos 2 elevado a 0 é o que está aqui em rosa. Então, você vai ter 3 contas a fazer em cada termo. Agora, aqui falando especificamente das combinações, lembre-se que quando trabalhamos com o triângulo de Pascal, nós observamos que no triângulo de Pascal, os termos equidistantes são iguais. Então, essa combinação vai ser igual a essa combinação. Significa dizer, quanto é combinação de 5 a 0? 1. Então, aqui é 1, e esse último aqui também vai ser igual a 1, tá bom? Aí você vai ter que a segunda é igual a penúltima. Lembre-se que estamos falando dos equidistantes. Então, primeiro da direita para a esquerda. Segundo da esquerda para a direita. Segundo da direita para a esquerda. Então, quanto é a combinação de 5, 1 a 1? 5, não é isso? Então, aqui vai aparecer um 5. Significa dizer que esse também é 5. Qual é a vantagem disso? É que você só vai fazer, na verdade, a metade das combinações. E são combinações simples. Então, você anota esse, já anota esse. Quanto é a combinação de 5, 2 a 2? Vai ser a mesma coisa de 5, 3 a 3, que dá 10. Então, aqui, ó, 10, aqui 10. Tá vendo? Então, a parte das combinações nós já fizemos. Agora, nós vamos fazer as potências. Então, vamos fazer o primeiro termo. Então, 3x à quinta. Aí, lembre-se que aqui você faz assim, 3 à quinta e x à quinta. Então, 3 à quinta, 243 e x à quinta. Aí agora não tem nada mais a ver de primeiro com o último, porque aí não estamos falando das combinações. Esse lance de iguais aqui é só na parte da combinação, tá certo? Aqui agora você faz cada um. Então, 3x à quinta dá 243x à quinta. Qualquer número elevado a 0, 1. 3x à quarta, 81x à quarta. E menos 2 elevado a 1, menos 2. 3x ao cubo, 27x ao cubo. E menos 2 ao quadrado, 4. 3x ao quadrado dá 9x ao quadrado. E menos 2 ao cubo, menos 8. 3x elevado a 1, 3x. Menos 2 à quarta, 16. Positivo isso aqui, viu? Aqui é positivo, foi só a caneta que triscou ali. 3x elevado a 0, então qualquer coisa elevada a 0, 1. Menos 2 à quinta, menos 32. Pronto. Agora aqui você faz 1 vezes 243 vezes 1, então vai dar 243x à quinta. Multiplica 5 vezes 81 vezes menos 2x à quarta. 10 vezes 27 vezes 4. 10 vezes 9 vezes menos 8. 5 vezes 3 vezes 16. 1 vezes 1 vezes menos 32, que encontraremos esse desenvolvimento aí, ou seja, esse binômio 3x menos 2 elevado à quinta dá esse binômio aqui embaixo. Ok. Dá trabalho? Claro que dá trabalho. Isso aqui não é uma tarefa de poucos segundos,
mas não é difícil. É um trabalho de linha de produção, é um trabalho repetitivo. Eu sugiro que você treine alguns e aí não teremos problemas. Ô Alex, então sempre eu vou ter que fazer isso aqui. Você vai ter que fazer isso aqui sempre que for solicitado o seguinte: desenvolva o binômio. Então, se der um binômio e pedir para desenvolver, o que você tem que fazer é isso. Mas a boa notícia é que isso quase nunca é solicitado. O que vai ser pedido é só um termo desse aqui. Por exemplo, o primeiro termo, ou o segundo, ou o terceiro, ou o quarto, ou o quinto, ou o sexto, ou o termo central, ou o termo independente, ou pede o coeficiente, ou seja, é o que nós vamos ver na sequência. Só que para vermos o que nós teremos aí na sequência, nós precisamos primeiro aprender esse desenvolvimento, tá bom? Então, deixa eu voltar para o slide anterior. Olha aqui, e aqui temos o binômio desenvolvido, veja que coincide lá com aquele que eu falei. E aí, olha, algumas perguntas podem ser feitas. Primeiro, qual é o número de termos de desenvolvimento? Então, se o expoente é 5, teremos quantos termos? 6. Outra coisa que pode ser perguntado: qual é a soma dos coeficientes do desenvolvimento? Então, aqui você, de posse do binômio desenvolvido, você vai somar os coeficientes todos, que vai dar 1. Aí eu lhe pergunto assim, você pode estar se perguntando: poxa vida, então toda vez que a questão me pedir a soma dos coeficientes, quer dizer que eu vou ter que desenvolver o binômio todo, vou ter que ter essa trabalheira toda para depois descobrir aqui que a soma ia dar 1? Não, você não vai precisar fazer esse processo, tá bom? Nós vamos aprender um processo diferente, que é esse processo aqui, ó. Então vamos aqui para o slide 7. Acho que foi o 7, não foi? Foi isso mesmo. Então olha só. Ele diz aqui: não é necessário desenvolver para saber o número de termos. Eu já expliquei que é sempre um termo a mais, tá bom? Então essa parte aqui é tranquila. Agora essa outra parte, em relação à soma dos coeficientes. Olha só, Newton fez a caridade para a gente de observar que toda vez que ele desenvolveu o binômio, se ele quisesse descobrir a soma dos termos, não precisava desenvolver para somar. Bastava fazer isso aqui, ó, substituir as variáveis. Nesse caso em particular, bastava substituir o x por 1. Mas se você tiver aqui x e y, x, y, z, é só substituir todas as variáveis por 1 e calcular a potência. Então, substituindo aqui x por 1, você vai ter 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 1, 3, 3 a sexta, 729, tá vendo? Então, grave isso aí, que isso aí é interessante, ó. Toda vez que for solicitado para você a soma de todos os coeficientes, basta você substituir as variáveis por 1, ok? Substitua as variáveis por 1 e calcule, obviamente, a potência, tá bom? Agora, olha só, olha que interessante, aí já começa a aparecer umas perguntas em consequência disso que nós já vimos. A soma dos coeficientes dos termos do desenvolvimento do binômio de Newton é 4.096. Então ele deu um binômio aqui, só que ao invés de ele dar o expoente, ele colocou n e disse: olha, se eu pegar um binômio como esse e desenvolver, para um determinado n, o resultado deu 4.096. Então descubra para mim, me diga qual é o valor de n. Aí o que é que você tem que fazer? Bom, falou em soma de coeficientes, você faz o quê? Substitui as variáveis por 1. Então nós faremos isso aí, ó, faremos a substituição do x e do y por 1 e teremos 1, está aqui, mais 3 vezes no lugar do y, 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 4 elevado a n é igual a 4.096, fatorando, decompondo em fatores primos, vai dar 4 a sexta, ou seja, resolva uma equação exponencial. Como é que se resolve uma equação exponencial? Você iguala as bases para eliminar essas bases e igualar os expoentes. Então, quanto vale n? 6. Então, você acabou de descobrir que n é igual a 6. Então, para que o resultado dê 4.096, esse n obrigatoriamente tem que ser 6, ok? Bom, vamos à próxima pergunta. Então, qual é o termo central? Então, vejam, se nós já descobrimos que n é igual a 6, nós sabemos, então, que sempre existe um termo a mais. Então, se n é 6, significa que existem 7 termos. E já que esse expoente é par, o número de termos vai ser ímpar,
Então, sendo esse expoente par, consequentemente, o número de termos ímpar, teremos, nesse caso, um termo central. Então, se o expoente é 6, teremos 7 termos, e o termo central, portanto, será o quarto termo. E é o que ele está pedindo. Então, quem é o quarto termo? Veja. Aí você diz assim, poxa vida, mas para eu saber quem é o quarto termo, eu vou desenvolver o binômio todo. Será? Veja. Você pode escrever a fórmula toda, que ainda faremos algo melhor que isso, mas a princípio poderemos escrever os termos todos aqui e observarmos, ó, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto. Ah, beleza. Ele só pediu o quarto termo, então não vou precisar desenvolver os outros 6 termos, porque ele só pediu o termo central. O termo central eu sei que é o quarto termo, então eu vou desenvolver só o quarto termo. Bom, Alex, tá até tudo bem, melhorou um pouquinho, mas eu precisaria escrever esses? Gente, nós não vamos precisar escrever esse. Observe o que vai acontecer, que eu já vou fazer um link para o próximo tópico, que o que a gente vai trabalhar é termo geral. Observe. Se eu sei que eu quero o termo central, e o termo central eu identifiquei que é o quarto termo, observe o que acontece. Essa combinação, nós escrevemos isso em todos os termos, não foi? Foi isso que eu expliquei a vocês. Esse número aqui de baixo sempre é igual ao expoente, que nós descobrimos que é 6. Esse termo aqui é o primeiro, então x. O segundo termo, 3y, está aqui. Beleza, então olha só. Combinação, nós escrevemos em todos. Esse número é o expoente, esse é o primeiro termo, esse é o segundo termo. E esses números aqui de cima, bom, esse número aqui, eu posso te mostrar, é só você observar no desenvolvimento, que ele é sempre um número a menos que o termo em questão. Então, se aqui é 4, aqui é 3. Esse número não é igual ao último, então esse aqui também é 3. E esse termo daqui você vai achar como? É só fazer a diferença, ó. 6 menos 3, 3. Bom, então aí já melhorou um bocado, porque se ele me pedir o quarto termo, eu vou fazer só a conta dessa combinação, que vai dar 20. X ao cubo, aqui está repetido. 3y ao cubo, então você faz 3 ao cubo, 27, y ao cubo. 20 vezes 27, 540, x ao cubo, y ao cubo. Então o quarto termo é esse rapaz aí, simpático, 540, x ao cubo, y ao cubo. Ok, vamos praticar um pouquinho mais isso sobre o termo geral. Então esse termo geral, como eu já adiantei no slide anterior, você vai simplesmente fazer uma parte dessa. Então você não vai desenvolver o binômio inteiro, você vai pegar só uma parte que te interessa. E observe aqui, toda vez que a questão te pedir, eu quero o quinto termo. Então vamos imaginar que você está pedindo aqui o quinto termo. Esse número aqui é uma unidade a menos, por isso na fórmula fica assim, ó, P, e aqui fica P mais 1. E esse número aqui de cima é o mesmo que esse terceiro, né? Deixa eu apagar isso para escrever um pouquinho melhor. Esse último é igual ao primeiro, então o primeiro igual ao terceiro. E esse aqui no meio, você acha n menos p. Sempre assim, tá bom? Vamos colocar isso em prática. Olha lá. Eu peguei aquele mesmo desenvolvimento do 3x menos 2 à quinta, só para mostrar que acontece isso aqui. Observe. Vamos falar aqui do terceiro termo. Então, quem é o terceiro termo? Ó, primeiro, segundo, terceiro. Então, pense só aqui no terceiro, ó. Então, quem é o terceiro termo? Então, T3. Se a questão tivesse te pedido isso, tu faria o quê? Tu anotaria combinação, bota esse 5, que é o 5 que vem daqui, anota o primeiro termo, que é 3x, anota o segundo termo, que é menos 2. E esses números de cima, tu ia encontrar como? Tu ia observar assim. Se aqui é 3, aqui é 2. Mas aqui é 2, esse último também é 2. E depois você faz 5 menos 2, 3. Tá vendo? Vamos imaginar que ele me pediu o sexto termo. Então, olha aqui, T6. Então, eu ia fazer o quê? Combinação, 5 porque é o expoente, 3x porque é o primeiro termo, menos 2 porque é o segundo termo. E os números de cima, eu observaria. Se aqui é 6, esse daqui vale 1 a menos, então 5. Se esse é 5, o último é 5. 5 menos 5, 0. Pronto, agora eu desenvolvo só aquele termo que me interessa. Ok, então é só fazer cada parte dessa o que for solicitado. Veja,
Na parte de matemática em detalhes, ele traz 3 situações bastante corriqueiras, que é o que nós vamos fazer nas próximas atividades, isso bastante. Então, observe, nessa primeira atividade que ele está fazendo aqui, ele diz assim, ó, pegue esse binômio, então com relação a esse binômio aqui, x ao cubo mais 1 sobre x elevado à décima, calcule o sexto termo. Então imagine você, se esse expoente é 10, vão existir 11 termos, olha o trabalho que isso iria dar, iria. Ele não pediu desenvolva o binômio, ele só quer saber quem é o sexto termo. O que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer como fizemos na atividade anterior, fazer assim, eu quero o sexto termo, e daí eu desenvolvi só esse termo, colocando, digamos, combinação de 10, x ao cubo, 1 sobre x, e botar, se isso aqui é 6, então aqui em cima vai ser 5. Tá bom? Pode fazer no processo que eu acabei de mostrar a vocês, ou, como ele fez mais de uma pergunta, pediu mais de um termo, você pode usar letras aqui em cima. Então seria assim, T, bote aqui P mais 1, por exemplo, combinação 10, por que 10? Porque é o expoente, x ao cubo, que é o primeiro, 1 sobre x, que é o segundo, não se assuste. Daí você faz, se aqui é P mais 1, aqui é P. Então, se esse é P, o último também é P, e aqui 10 menos P fica o expoente do segundo termo, tá bom? Da segunda parte aqui, né? Porque primeira, segunda, terceira parte. Então, beleza. Acontece que aí você faz combinação de 10P a P, X, aí você faz 3 vezes 10, 30, e 3 vezes menos P. Então eu quero chamar a atenção disso aqui, porque esse 3 você multiplica com 10 e multiplica com menos P. Preste atenção nisso, que isso é uma coisa que eu vejo alunos errando bastante. Muitos alunos fazem 3 vezes 10, 30 e botam menos P. É menos 3P, porque aqui você distribui o 3 com o 10 e com o menos P, tá certo? Quando você tem aqui fração, você vai inverter a fração e trocar esse sinal do expoente. Então, 1 sobre x vai ficar x elevado a menos p. Agora, regra de potência. Produto de potências de mesma base, você conserva a base e junta, soma os expoentes. Então, olha só, 30 menos 3p menos p, então menos 3p menos p vira menos 4p. Bom, esse então é o termo, tá certo? E aí você daqui, deixa eu apagar isso aqui, daqui você vai responder qualquer coisa que ele te pergunte. A letra A te pediu, eu quero o sexto termo. Então isso aqui vai ter que ser igual a 6. Então observe, se isso aqui é 6, quanto é aqui? 5, né? E aqui vai ter que dar quanto? Olha só, se P vale 5, então vai ficar 30 menos 20, 10. Então olha o que aconteceu. Então, troque, se aqui P mais 1 tem que ser 6, então é porque P é 5, e aí se P é 5, você vai ter combinação de 10, 5 a 5, e 30 menos 20, 10, e achou o sexto termo. O que é que ele poderia fazer? Agora na letra B ele quer o termo que apareça x à sexta. Compare isso com isso aqui. Então, x elevado a 30 menos p. Isso tem que aparecer x elevado a sexta. Significa dizer que esse 30 menos 4p vai ter que ser igual a 6. Ó, então, você vai pegar 30 menos 4p, que é o expoente do termo geral, tem que ser igual a x à sexta, ou seja, 30 menos 4p tem que ser igual a 6, porque é o expoente do termo específico que ele está pedindo. Então, se 30 menos 4p é 6, p vai ser igual a 6, e aí quando você fizer esse processo, que encontrar um p aqui fracionário, você vai dizer que não existe esse termo que ele está solicitando, tá bom? Nesse caso, como aqui p deu um número natural, beleza, isso pode ser, então eu substituo aqui, e aí vai ficar x à sexta, e combinação de 10, 6 a 6 deu 210. Então o termo, ele falou, calcule o coeficiente. Quem é o coeficiente? 210, né? Porque observe que ele pediu só o coeficiente, tá bom? Mais uma situação, ele disse assim, qual é o termo independente? Quando ele fala termo independente de x, ele está dizendo, olha, pode fazer o termo geral como você fez aqui. Por exemplo, se nessa questão ele tivesse dito qual é o termo independente de x,
você faria esse processo até aqui e pegaria 30 menos 4p e colocaria igual a zero, porque termo independente da variável é que o expoente daquela variável é zero. Então, quando ele fala aqui qual é o termo independente de x, você vai determinar o termo geral, olha só. Então, você vai fazer termo geral, aí vem combinação de 9, porque o expoente é 9, anoto 2x, que é o primeiro termo, menos 1 sobre x ao quadrado, tá vendo? Que é o segundo. E aí você vem p no final e 9 menos p aqui no meio. Repete. Aí aqui, como tem dois termos, você precisa distribuir. Então vai ficar 2 elevado a 9 menos p, tá vendo aqui? E vai ficar x elevado a 9 menos p. Vai fazer o mesmo com o outro. Então, ó, menos 1 elevado a p, e esse x ao quadrado leva para cima, troca o sinal, vai ficar x elevado a menos 2. Só que menos 2 vezes p aparece menos 2p. Então, parte de coeficiente, a parte numérica você anota primeiro. Então, olha aqui, isso vai gerar número, isso vai gerar um número, e isso vai gerar um número. E essa parte literal, ou seja, a parte que tem a letra, aí você vai resolver. Só que aí você tem produto de potência de mesma base, você conserva a base, conserva o x, e somos expoentes. Então, 9 menos p menos 2p gera 9 menos 3p. Aí, esse é o termo geral. Daqui você vai responder o que a questão te perguntar. Como ele te pediu, eu quero o termo independente de x, então ele está dizendo, olha, pegue esse expoente e iguale a zero. Tá vendo? Então vai ficar 9 menos 3p igual a zero. Se 9 menos 3p é igual a zero, é porque p vale 3. Lembre-se, se aqui p tivesse dado fracionário, você pararia e responderia, não existe termo independente de x. Mas como aqui p deu um número natural, aí beleza, você substitui o p por 3 aqui nesse termo geral e vai ter combinação de 9, 3 a 3. Estou trocando p por 3. 9 menos 3, 6. Tá vendo? Isso aqui vai ficar 9 menos 3, o expoente de 2 vai ser 6. Menos 1 elevado a p, então vai ficar menos 1 elevado a 3. E se você trocar aqui p por 3, vai ficar 9 menos 3 vezes 3, 9. 9 menos 9, 0. Então, x elevado a 0, tá vendo? Isso aqui vai dar 1. Menos 1 elevado a 3 dá menos 1. 2 elevado a 6 dá 64. Combinação de 9, 3 a 3, 84. Então, mais por menos, menos. 84 vezes 64 vezes 1, fazendo de cabeça, 5.376 negativo. Então, o termo independente, observe, independente de x é que não vai aparecer x, então menos 5.376. Ok, é isso aí. Agora vocês vão praticar as atividades, vão resolver, e na próxima aula nós vamos corrigir. E a mensagem de hoje, quem guarda mágoas só perde espaço interno. É por isso que o peito fica tão apertado. Maria de Queiroz, um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Tchau!